Existe uma coisa que me incomoda muito na arquitetura e, curiosamente, não tem nada a ver com decoração, com porcelanato, com iluminação. Ela tem a ver com comportamento humano. Porque hoje todo mundo sente necessidade de opinar sobre o trabalho do outro. E isso acaba destruindo projetos incríveis. Opa, Maíra Arquiteta aqui e esse é o Abrigo Pixel. Para quem não me conhece, eu sou arquiteta e também artista, então me siga nas redes sociais. E esse vídeo aqui não é para falar que o cliente não pode mudar de ideia depois de um projeto pronto. O ideal é que não, né? Porque o projeto executivo estando pronto, a gente não consegue fazer alteração sem custo adicional. Mas o projeto, em teoria, é do cliente. E o cliente, no desenvolvimento do projeto, ele pode mudar o projeto várias vezes. E o problema aqui é outro, né? Que pessoas externas que não participaram no desenvolvimento do projeto, que não participaram de nenhuma reunião, começam a interferir nas decisões do projeto. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. E aqui eu quero começar falando para vocês que um projeto ele não nasce do nada. Às vezes ele nasce da imaginação do arquiteto, mas aí sim é um projeto fictício. Muita gente acha que fazer um projeto é chegar no computador ali, levantar as paredes no SketchUp e pronto, acabou, né? Mas o projeto ele começa muito antes de levantar uma maquete. Primeiro vem a conversa, né, que a gente chama de briefing, que é uma reunião que a gente faz com o cliente para entender o cliente, quem é o cliente, qual a profissão do cliente, ele gosta de ler, ele gosta de jogar videogame. Quem é esse cliente? Eu preciso conhecer a pessoa. Eu quero entender quem que vai morar naquela casa, como que é a rotina, quem que cozinha, se cozinha muito, se cozinha pouco, para saber se a cozinha vai ser grande, se a cozinha vai ser pequena, se eles gostam de receber amigos, se não gostam, se é um pessoal mais antissocial. Eu preciso conhecer o cliente. Quais cores que ele gosta, quais cores que ele odeia, quais referências que ele acha legal, quais referências que ele odeia. E tudo isso é para entender as pessoas, para projetar de forma correta para cada pessoa. O que acontece? Depois dessa reunião, a gente faz um estudo, lista tudo que o cliente falou e só depois desse estudo, dessa análise do cliente, a gente parte para o início do projeto. E aí a gente apresenta a primeira proposta para o cliente aprova, acha lindo, maravilhoso. Às vezes eles pedem algumas alterações, né? Não, vamos mudar só isso daqui? Nossa, eu preciso mais espaço de armário, vamos colocar mais armário? Às vezes os clientes pedem alterações nos projetos para adequar a necessidade deles. E aí quando tudo faz sentido, o cliente aprova, fala, Maíra, pode dar andamento no projeto executivo, porque a gente amou o projeto. E aí nesse momento o projeto deixa de ser uma ideia e começa a pertencer ao sonho dessa família. E até aí, tudo maravilha, tudo funciona bem. E comenta aqui se alguém já deu opinião na sua obra, se o projeto já estava pronto, bonitinho, lindo, maravilhoso, aí o pedreiro foi lá, mas eu acho que fica melhor assim, vamos mudar? Comenta aqui que eu quero saber a experiência de vocês. E aqui eu já quero iniciar que o problema, ele começa na obra. Aqui no escritório, grande parte dos clientes, eles são muito bem decididos. Então, essa questão de alterar projeto depois é mais raro de acontecer, mais acontece. E aí, quando o projeto está lindo, perfeito, bonito, maravilhoso, o cliente vem e fala, nossa, minha tia olhou o projeto, só que ela falou que ficaria melhor a cozinha de outro jeito. Só que o projeto está pronto. O cliente aprovou e ele foi influenciado por terceiros a alterar o projeto que ele tinha amado. E aí você percebe que o cliente não é aquilo que ele quer. A pessoa fez tanta a cabeça dele, ou a mãe, ou a tia, fez tanta cabeça dele, porque é uma idealização da tia, da mãe, que é o sonho delas, ele deixa aquele sonho que ele tinha para fazer o sonho de outras pessoas. Isso acontece muito. E não é só a mãe e a tia que dão opinião no projeto, não. É o vô, é a avó, é o irmão, é o pedreiro, é o eletricista. E aí, nesse momento, todos viram especialistas em projeto. Eu não gostei disso no projeto. Eu acho que deveria tirar essa parede e integrar os ambientes. Eu conheço um jeito melhor de fazer esses armários. E aí, de repente, o projeto deixa de ser do cliente e passa a ser dos outros. E aí vira um quebra-cabeça montado por 10 pessoas diferentes, né? Inclusive pessoas que ele nem conhece, que ele nunca viu na vida, que é o pedreiro que tá lá na obra. E aqui eu falo que a falta de ética profissional é algo muito sério. E aí a gente vai tocar num ponto delicado que vai doer em muitas pessoas, e eu não tô nem aí. Sim, existem excelentes pedreiros, excelentes mestres de obras, excelentes
excelentes pais. E também existem muitos profissionais sem ética. E aqui eu não vou falar de família não, mas agora a gente vai mais para o âmbito profissional, que são as pessoas que dão opinião no projeto, sendo o profissional que está executando o projeto do arquiteto e do cliente. Porque a ética, ela não depende da profissão, ela depende do caráter de cada pessoa. E aí, às vezes, o projeto executivo chega lá na obra com um mau profissional que vai executar, que não tem ética, e aí ele resolve dizer para o cliente que aquele projeto está tudo errado, que é melhor fazer de outra forma, sem conhecer o estudo do projeto, sem conhecer o cliente, sem saber que aquela opção é a que foi escolhida pelo cliente, sem conversar com quem projetou, e isso gera uma situação muito desconfortável na obra. Porque aí o cliente, entre o arquiteto e os profissionais que estão palpitando sobre o projeto, o cliente fica ali no meio de campo, sem saber o que fazer e duvidando, começa a duvidar dos dois profissionais. E aí essa dúvida que gera na cabeça do cliente, ele vai pender para quem falar mais na cabeça dele. Então quem que está mais na obra? O mestre de obras, o pedreiro ou o eletricista, não sei quem que tem o palpite na obra. Mas o cliente tende a ouvir quem fala mais na cabeça dele se o cliente for influenciável. Se o cliente não for influenciável, ele fala, ó, é o projeto, eu quero o projeto, pronto, acabou. Tem muitos clientes assim, mas tem muitos clientes que eles começam a duvidar de si mesmos. Cara, será que eu fiz a escolha certa nesse projeto? Cara, será que o pedreiro tá falando ali faz sentido? E aí, muitas das vezes, o cliente acaba mudando o projeto, acatando as informações externas, e aí a casa deixa de ser aquilo que ele viu no projeto, deixa de ser aquilo que ele aprovou e começa a executar de outra forma. E não porque ele quis, mas porque ele foi influenciado. E assim, 99% das vezes, 99,9% das vezes que os clientes alteram o projeto lá na obra, eles não gostam. E aí o que acontece? O dinheiro já acabou, o cliente vai ter que conviver com aquilo por muitos e muitos anos até ter condições de fazer uma nova reforma, um novo projeto e aí sim, talvez conseguir respeitar o projeto que ele mesmo aprovou. O cliente pode mudar de ideia no meio da obra? Pode, isso acontece. Às vezes a obra começa e o cliente percebe que ele queria uma janela maior. Esses ajustes a gente consegue fazer tranquilamente, mas vem do cliente. Não vem de informações, de influências externas. Aí o cliente foi numa loja de revestimento e viu um revestimento que ele gostou muito. Fala, Maíra, não dá para trocar esse revestimento. Eu adorei esse revestimento que eu vi na loja e tudo mais. Dá para trocar? Dá para trocar. O cliente amou o negócio. Agora, se o cliente amar, né? Agora, se o vendedor for lá e falar, ó, esse piso aqui, né, ele é mais caro, né? Eu vou ganhar mais comissão, né? Eu vou indicar isso para o cliente, vou falar que ele é melhor e tudo mais. Isso ocorre influências, inclusive em lojas. Não é só na obra. Mas se vir do cliente, se o cliente quiser alterar porque ele amou o revestimento, tudo bem. Agora, se ele foi influenciado por outras pessoas, pode ser que ele se arrependa depois na execução. E o problema não é mudar o projeto, o problema é mudar o projeto sem entender as consequências disso. Ah, Maíra, mas se o cliente pedir uma alteração, você não vai fazendo o projeto? A gente faz, só que depois do projeto executivo, o projeto executivo é o final do projeto, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Para alterar um projeto, a gente tem que voltar lá atrás. Ou seja, é retrabalho. Sendo retrabalho, tem custo adicional. Tem cliente que acha ok, paga o projeto para a gente fazer as alterações, tranquilo. Agora, se o cliente não tem essa disponibilidade de tempo, que a maior parte, o problema não é nem pagar a alteração do projeto, o problema é o tempo de alteração desse projeto, porque tudo envolve tempo. Ah, mas existe inteligência artificial. Projeto não é imagem. Você vai gerar uma imagem lá no chat GPT do seu ambiente, lindo, maravilhoso. Isso não é projeto, isso é apenas uma imagem. Então sim, a gente faz as alterações se o cliente solicitar e se ele tiver paciência de esperar o projeto ficar pronto novamente. Muitos clientes acatam isso e alguns clientes não. Só que isso pode gerar arrependimento depois, porque ele não visualizou isso no projeto. Por isso que o projeto é muito importante, visualizar antes de executar. Isso me lembra uma coisa que acontece muito também, que é a questão de utilizar cores nos ambientes. Às vezes a gente coloca a cor num projeto e o cliente lá na hora, o pessoal da tinta muda ele de ideia e fala, não, pinta dessa cor, que essa cor tá linda e tudo mais, e o cliente acata.
Na hora que vai pintar, ficou horrível, não orna com o ambiente. E aí, raramente, o cliente vai pensar nas escolhas que vão interferir no ambiente. E foi justamente por isso que eu fiz o e-book O Poder das Cores, para ajudar as pessoas a utilizarem as cores corretas para cada ambiente. A cor não é só decoração, ela muda a percepção que você tem dentro do ambiente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E vocês percebem que o problema vai muito além da arquitetura, muito além da obra? Que o problema, 90% das vezes, são as pessoas. E é por isso que eu gosto muito de misturar arquitetura com filosofia, porque tudo tem a ver uma coisa com a outra. Arquitetura, filosofia, comportamento humano, tudo isso está interligado. E talvez isso não seja um problema da construção civil, um problema dos arquitetos, um problema da arquitetura. Talvez isso seja um problema da sociedade em si. Parece que todo mundo sente aquela necessidade de opinar sobre tudo, e não é só sobre arquitetura não, é outros assuntos também, que as pessoas insistem em dar opinião, sendo que elas nem foram chamadas para dar opinião sobre isso. Mesmo quando elas não conhecem o contexto, não conhecem a pessoa, não conhecem a situação que está sendo vivida naquele momento, ela insiste em dar opinião. E isso provavelmente deve acontecer em outras profissões, né? Claro que eu tô no meio da arquitetura, eu também trabalho com arte, mas isso com certeza acontece na medicina, na educação, no design, até mesmo na música. É como se a gente perdesse a confiança nas pessoas e não confiasse no trabalho em que as outras pessoas se especializaram para fazer. E aí, talvez o maior sinal de respeito profissional é saber quando opinar, se deve opinar ou se não deve opinar, fica quieto. É colocar limites em nós mesmos e na nossa própria opinião. Guarda a opinião para você. Porque assim, dar uma sugestão ou outra ali não é errado, né? É a visão da pessoa. Questionar também não é errado, mas existe uma diferença muito grande entre colaborar com alguma coisa e desvalorizar o trabalho do outro, porque muita gente faz isso para conseguir reconhecimento do cliente. Muitas das vezes alguém dá palpite no projeto para o cliente reconhecer essa pessoa, que essa pessoa está dando a opinião dela, e isso é um ego gigantesco e uma falta de ética tremenda. E aí você percebe que numa obra, quando ela funciona, é quando cada um assume o seu papel, e quando um quer assumir o papel do outro, quem sempre sai perdendo, quem que é? É o cliente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o joinha, se inscreve no canal para ajudar esse canal a crescer. E você percebe que esse vídeo começou falando de arquitetura e terminou falando sobre o comportamento humano, respeito, e eu acho que isso fala muito sobre a profissão, porque projetar não é só fazer um projeto 3D, fazer uma imagem bonita, é respeitar as decisões, entender o cliente, traduzir uma rotina e transformar tudo isso em um local que o cliente vai viver por anos. E é por isso que vale a pena respeitar cada etapa desse processo.